Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6, dos versos 1 ao 14. Diz assim: Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu tinha construído um muro e que nele já não havia brecha alguma, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, vamos encontrar-nos num povoado na planície de Ono. Eles, porém, estavam planejando mal contra mim. Por isso, enviei-lhes mensageiro com a seguinte resposta: Estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Por que eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me mandaram essa mensagem 4 vezes, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sambalate enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. Na carta estava escrito: Dizem entre as nações, e Gesem o confirma, que tu e os judeus planejais uma rebelião, por isso estás reconstruindo o muro. Dizem também que queres tornar-te rei deles, e que nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito: há um rei em Judá. Essas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Por isso, vem e vamos conversar. Mandei-lhe dizer então: nada do que dizes é verdade, é tudo invenção tua. Pois todos eles tentavam atemorizar-me, dizendo: eles vão abandonar a obra, ela não será concluída. Então pedi a Deus: fortalece as minhas mãos. Depois fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que tinha se trancado. E ele disse: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, pois virão matar-te. Sim, virão matar-te esta noite. Mas eu respondi: deveria fugir um homem como eu? Alguém como eu poderia entrar no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei lá. E percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu agisse assim e pecasse, para que tivessem motivo pelo qual pudessem me difamar e desacreditar. Lembra-te, meu Deus, do que fizeram Tobias e Sambalate, e também da profetisa Noádia e os demais profetas que tentaram atemorizar-me. Amém. Vamos orar. Pai querido, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por este momento de meditarmos na Tua Palavra. Nós lemos esse texto da Sagrada Escritura e pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, nos dê compreensão, que o Senhor fale conosco, que o Senhor trabalhe os nossos corações, aperfeiçoa-nos para Ti, para que o Teu nome seja glorificado. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. No estudo anterior nós vimos que houve uma crise financeira em Jerusalém, uma crise que trazia uma ameaça aos relacionamentos dentro da comunidade de Judá. E nós vimos como Neemias conseguiu ali implementar aquelas políticas, iniciativas, e acabou com toda aquela exploração dos fracos, e acabou com aquelas coisas que estavam acontecendo, que ignorava o espírito da lei de Deus no meio do seu povo. E quando a gente olha para tudo isso, é notável como Neemias se concentrava em fazer aquilo que ele acreditava ser o plano de Deus, aquilo que Deus realmente tinha dado em suas mãos para realizar. E a gente então percebe como Neemias era influenciado pela palavra de Deus.
e como ele seguia os princípios estabelecidos nas Escrituras. Ele não adotava uma política de conveniência, mas ele sim seguia os princípios da palavra de Deus e se empenhava em fazer aquilo que ele cria era a vontade de Deus através da sua vida. E o capítulo 5 então terminou com uma oração de Neemias, né? Quando ele pede para que Deus olhe para a vida dele, e na verdade Neemias estava pedindo que Deus o ajudasse, né? As pessoas podiam olhar para Neemias e ver ali um homem confiante, né? Um homem decidido, mas interiormente Neemias sabia que se Deus não estivesse ao seu lado, se Deus não estivesse trabalhando, em vão seria todo o trabalho que os judeus estavam realizando. Então, de repente, a gente vê aí que os problemas, né, estavam sempre rodeando o povo de Deus. E aquilo que acontecia em Jerusalém ali no século V antes de Cristo se aplica completamente à igreja. Problemas não faltam, não é verdade? É como a gente consegue ler nas Escrituras em Atos capítulo 14, no verso 22, quando o apóstolo Paulo, diz o texto, procurava renovar o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E o texto é muito interessante porque ele não diz poucas, mas ele diz muitas tribulações. Enquanto vivemos neste mundo, disse nosso Senhor que nós passaremos por tribulações, no mundo tereis aflições. Mas ele completa dizendo, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então no nosso texto aqui nós vamos encontrar esses três personagens, né, inimigos de Neemias, que apareceram lá no início do livro de Neemias, e agora eles estão de volta, né? E o texto diz, quando eles souberam que Neemias estava concluindo já a restauração dos muros, já não havia mais brechas, e o Neemias diz, embora ainda não tivesse colocado a porta, mas era uma questão de alguns momentos mais, e tudo estaria completamente restaurado, né? Então, quando eles sabem disto, eles vêm agora com uma nova estratégia. Agora, eles viram que não adiantava nada tentar impedir a construção do templo, porque o povo realmente, dos muros, porque o povo realmente não parava, né? A gente já viu bem sobre essas questões. Então agora eles vêm para atacar pessoalmente a vida de Neemias. E geralmente, queridos, quando as coisas parecem, né, que vão melhorar, um problema antigo volta com uma determinação renovada para minar todo o progresso já conquistado. Isso que está acontecendo aqui com Neemias, queridos, é um lembrete para nós, nos dias de hoje, de que sempre haverá oposição, de um lado ou de outro, sempre vai se levantar uma oposição contra o povo de Deus, porque Satanás, que está por trás, né, de todas essas hostilidades que vêm contra o povo de Deus, está sempre buscando uma oportunidade para aplicar suas estratégias com o único objetivo, que é ferir, que é ofender o povo de Deus. Satanás está sempre atento, não é? E nós devemos então também ficarmos vigilantes contra essas más intenções do inimigo. Devemos estar armados com a proteção do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, prontos para nos defendermos. É isto que nós lemos na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versos 8 ao 9,
que diz assim: tende bom senso, estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, que procura a quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Então veja, uma coisa que a gente nota aqui: você não é o único que está sofrendo, você não é o único que está passando problema. Aí você pergunta: quem mais? A Bíblia diz claramente: todos os seus irmãos espalhados por este mundo afora. Não há um cristão verdadeiro sequer que não passe por problemas, que não passe por lutas, que não sofra ataques do inimigo. Quando você se sentir sem problemas, queridos, você tem um grande problema. Se o diabo não se preocupa com você, você não oferece nenhum perigo ao inferno, então realmente as coisas estão ruins para você. Mas vamos lá. Os inimigos de Neemias, que já são conhecidos aqui, Sanbalat, Tobias e Gesem, individualmente, cada um deles era um líder local, sem muita relevância, mas quando eles se unem, quando eles entram juntos, então eles constituem uma força a ser considerada. No encontro anterior deles com Neemias, eles vieram com um tom de zombaria, escarnecendo ali dos judeus, e eles tinham uma conspiração contra toda a nação. E tudo isso mostra o verdadeiro caráter desses homens, as intenções malignas desses homens. Mas eles perderam ali o primeiro combate contra Neemias. Então eles voltam agora para um segundo combate. O lema deles era: se não deu certo na primeira, tente de novo. E essa é a tática do inferno. O inferno nunca para. Se ele não consegue de uma vez, ele vai para uma segunda vez. Se não conseguir na segunda, ele vai para uma terceira, mas ele não para. E a gente então pode dizer que esses três homens formavam uma trindade profana em oposição ao trino Deus de Israel. Veja, a oposição nunca é contra o povo em si, mas é contra o próprio Deus que manifesta a sua graça sobre o seu povo. A gente pode dizer aqui que esse conflito é aquele eterno conflito profetizado lá em Gênesis capítulo 3, quando diz que a descendência da mulher e a descendência da serpente sempre estariam em confronto. Mas olha lá, a aliança então desses três homens, num esforço unificado ali, não é que eles gostavam do outro, não. Na verdade, eles não estavam nem aí um com o outro. O mundo é assim, o mundo não liga para ninguém. Mas como os três têm um objetivo em comum, então eles vão se unir para tentar garantir que Jerusalém não fosse totalmente restaurada, se tornasse um grande poder político, porque isso seria uma ameaça para eles. E é certo que se eles tivessem conseguido destruir Jerusalém, então eles não iam mais se importar também um com o outro, e talvez poderiam até se tornar inimigos um dos outros, porque cada um queria defender os seus próprios interesses. E isso, queridos, nos dá uma dimensão do mundo em que nós vivemos, porque é muito comum nos dias de hoje pessoas que não têm nada em comum uma com a outra se unirem contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sabem que sozinhos eles não conseguem, então eles tentam se unir
E não só contra a igreja de uma forma em geral, mas contra a vida de cristãos. De repente, se você vê duas pessoas te atacando, você olha para ela, mas eles nem são amigos. Porque essa é uma tática do inferno, pegar pessoas que não têm nada em comum para se unirem e irem contra você, contra a sua vida. E toda a história mostra como isso realmente tem acontecido. E a gente percebe então na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, quando eles queriam crucificar a Jesus, queriam eliminar Jesus. E você sabe que judeus e romanos não se bicavam, não é verdade? Eles eram inimigos, mas de repente você vê os dois juntos, né? Herodes, rei dos judeus, com Pilatos, governador romano, os dois se unem para matarem Jesus. Então isso é muito comum, queridos. Então não se surpreenda quando pessoas se unirem para tentar fazer algo contra a sua vida. Então, do ponto de vista dos inimigos, a reconstrução de Jerusalém era uma ameaça, e o objetivo deles então era impedir que Jerusalém se fortalecesse. E então agora eles estão vendo que eles não conseguiram parar a restauração. A restauração estava praticamente completa. Então a única opção deles agora era atacar a vida pessoal de Neemias e levar Neemias a perder a sua liderança. Porque um povo sem liderança é um povo perdido. Então eles percebem, o povo está unido, porque Neemias une este povo. Então vamos gerar desconfiança do povo para com Neemias, o povo perde a liderança e a gente consegue destruir esse povo. Dá para entender mais ou menos aí a tática, queridos? Então, a primeira estratégia que eles vão empregar neste novo ataque, esses três homens, foi convidar Neemias para uma reunião. E num primeiro momento parece assim, vamos conversar. A gente tem as nossas diferenças, mas olha, vocês estão aí acabando a restauração de Jerusalém, a gente está aqui, a gente vai ser vizinho. Vamos tentar viver pacificamente. Então vamos fazer uma reunião e a gente conversa, a gente elimina as nossas diferenças e vamos fazer a nossa reunião num lugar neutro, nem em Jerusalém, nem na nossa cidade, vamos fazer lá no Vale de Ono, lá tudo tranquilo, ninguém, terra de ninguém, e a gente vai lá e a gente conversa, Mas na verdade, queridos, a intenção destes homens, a Bíblia diz claramente, não era boa. Mas eles estão tentando convencer Neemias de que conversando tudo se resolve. Você ouviu essa frase? Conversando tudo se resolve? Talvez a gente não sabe todos os detalhes aqui. Talvez eles disseram, a gente está vendo que você é um bom líder, você é um cara legal, você é um cara inteligente, você é um cara que sabe das coisas, então vamos conversar, vamos aqui acertar todas as coisas. E a gente pode perceber um pouquinho aqui da astúcia de elogiar Neemias. Muita gente acha que elogio não leva a nada, mas a grande verdade é que toda a humanidade é sujeita à vaidade. Quem não gosta de ser elogiado? Alguém aqui não gosta? Todo elogio mexe com o ego. E o inimigo sabe disso. Mas o texto nos diz aqui
que Neemias tem discernimento. Neemias tem discernimento de que aquele convite era uma armadilha. E ele diz claramente: eles, porém, estavam planejando o mal contra mim. E ele estava certo. E aqui, queridos, cabe mais uma observação. Porque alguns poderiam até considerar a reação de Neemias como uma paranoia. Oh, você acha que todo mundo é contra você? Já ouviu isso também? Oh, você está alucinado, tudo que acontece parece que é contra você. Outros podiam chamar Neemias de arrogante. Quem ele pensa que é? Não quer nem conversar com a gente? Cara orgulhoso. Vai guardando essas informações aí. Mas a gente percebe, queridos, que na verdade seus inimigos queriam prejudicá-lo. E esse convite era uma conspiração que visava provavelmente tirar a vida de Neemias ou comprometer Neemias aos olhos do povo. E Neemias então dá uma justificativa de uma forma muito clara e muito objetiva para recusar o convite. Ele não faz nenhum tipo de acusação. Ele não chega, né? Eu sei qual é a intenção de vocês. Eu sei que vocês estão planejando aí. Não. Ele não faz nenhum tipo de acusação. Mas ele dá uma resposta muito clara aqui. Estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Por que eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco? Veja, queridos, Neemias, como eu disse, ele tem discernimento e ele tem sabedoria para responder. Porque em situações assim, se você for ingênuo, você pode cair numa situação muito desastrosa na sua vida. Quando a gente lê as Escrituras, em Eclesiastes capítulo 3, no verso 1, diz assim: tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. E os versos 7 e 8 de Eclesiastes 3 diz assim: tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Veja, as Escrituras dizem que para tudo existe um tempo certo. E nós, como cristãos, queridos, nós precisamos ser capazes de discernir cada situação em que nós estamos vivendo, então termos uma resposta apropriada. Sabe, a gente tem que aprender a olhar as coisas. E ao mesmo tempo, e a gente vê isso em Neemias, ele pede que Deus o ajude a ter esse discernimento. Sabe, a gente não pode ter a coisa planejada, mas a gente tem que estar atento ao plano de Deus para as nossas vidas, a forma como Deus quer que a gente responda, a forma como Deus quer que a gente haja. Eu sempre digo aqui que o cristão nunca pode reagir. O cristão tem que ter uma ação dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Porque a reação é sempre uma resposta pronta, algo que vem contra você. Mas a ação é algo que você pondera. A ação é algo que você pensa. A ação é algo que você se propõe a fazer. Não é uma reação. E o que a gente percebe então em Neemias é que ele tem discernimento. Veja, se a gente pensar aqui, o que Neemias ganharia ao participar dessa reunião? Uma outra coisa que a gente pode pensar: o
o que havia em comum entre Neemias e esses 3 homens? E quando você pensa nessas perguntas e as respostas para essas perguntas, você vai chegar à conclusão que Neemias não tinha nada a ganhar aceitando o convite destes homens, mas ele tinha tudo a perder. Então, queridos, os nossos relacionamentos com as pessoas no mundo, a gente sempre tem que fazer esses questionamentos. O que eu ganho tendo comunhão com essas pessoas? O que tem de comum entre eu e essas pessoas? O que eu ganho me unindo a eles? E o que eu perco me unindo a eles? Dá para entender isso, gente? Mas quando a gente pensa em Neemias aqui, o que realmente dá direção para a sua vida? Neemias tinha certeza de que ele estava envolvido com um trabalho que era o plano de Deus para a vida dele. Ele estava envolvido com algo que Deus tinha dado nas mãos dele para ele realizar. E a prioridade de Neemias era, sim, os planos de Deus. E aí, queridos, mais um questionamento para as nossas vidas. Qual é a nossa prioridade? Nos dar bem ou realizar o plano de Deus na nossa vida? Qual é a sua realidade? Viver bem com os homens ou viver bem com Deus? Quando a gente olha para os apóstolos, eles diziam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se eu recusar o favor dos homens, eu posso ser preso, que foi o caso dos discípulos. Podem tomar uma surra, e tomaram. Mas a prioridade não é ficar bem. A prioridade é fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A prioridade é o plano de Deus. Então isso, queridos, que Neemias tem aqui, a atitude de Neemias nos ensina que a gente não deve se distrair com as coisas desta vida, quando nós temos um importante trabalho a realizar, que é a obra de Deus. Neemias sabia que o que estava em jogo ali não eram as suas ambições pessoais, mas era o avanço do reino de Deus. Era algo que afetava a glória de Deus na sua vida. Entende isso? Então Neemias se posiciona. Eu estou fazendo o que Deus pediu para eu fazer. E eu não vou perder tempo para fazer o que vocês querem que eu faça. Mas os inimigos eram persistentes, e Neemias disse que 4 vezes eles chamaram Neemias para esse encontro, e 4 vezes Neemias deu a mesma resposta. Então, algo que a gente não pode descartar aqui, queridos, é a astúcia dos inimigos. E a gente sabe que todas as tentações, quando elas são consecutivas, é uma das estratégias de Satanás que funciona muito bem. Ele vem, bate, você resiste. Ele vem e dá a segunda e você balança. Ele vem e dá a terceira e você começa a pender. Ele vem e dá a quarta e você vai. Mas Neemias se posicionou. 4 vezes eles vieram, 4 vezes Neemias dá a mesma resposta. Conhece aquele ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura?
A palavra de Deus diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, queridos, não tem essa, eu me garanto. Você não se garante nada. E aí que Neemias diz: Deus, me ajuda, porque a coisa não está fácil. E a gente então percebe que um dos méritos de Neemias era ser inflexível. Ele não se deixava levar pela insistência das pessoas. E como que a gente pode entender isto no nosso dia a dia aqui? Que aplicação a gente pode trazer para o nosso contexto? Então vamos pensar aqui. O que nós estamos vendo em Neemias é um choque de culturas opostas, né? A postura de Neemias representa um compromisso com a verdade e os princípios de Deus, tanto em questão de doutrina quanto em questão de ética. E mesmo que Neemias parecesse ser intolerante ou fanático aos olhos do seu inimigo, Neemias estava posicionado. Agora, na nossa época, queridos, se nós pensarmos em questões como casamento de pessoas do mesmo sexo, se a gente pensar na questão do aborto, se a gente pensar na questão da ideologia de gênero e tantas outras ideologias que surgem por aí, e até mesmo se a gente pensar no currículo educacional, a gente precisa, queridos, de um comprometimento com os princípios de Deus e nos recusarmos a ceder a qualquer pressão que venha sobre nós. Isso pode parecer que nós somos inflexíveis, podemos ser chamados de intolerantes, e na verdade nós somos. Porque, na verdade, queridos, nós temos que nos posicionar naquilo que a Bíblia diz. Amém? Ainda que a gente possa ser criticado, ainda que a gente possa ser excluído de certos grupos, mas a gente tem que se posicionar. Amém? É duro. Nos dias que hoje a gente pode até sofrer processos. Mas, queridos, vamos aprender aqui com Neemias. Ele não acusou ninguém de nada. Ele simplesmente disse: eu estou naquilo em que fui instruído por Deus. Uma vez um missionário disse assim: nas leis do meu país, isso está errado. Porque as leis são diferentes em países, não é verdade? Aquilo que é permitido num país não é permitido no outro. Ele diz: o meu país, o país do qual eu sou cidadão, e eu sou cidadão do reino de Deus, então, no meu país, isso está errado. Não há críticas, mas um posicionamento no meu país. Amém, queridos? O que nós vemos em Neemias, e nós devemos aprender a ser, é sermos defensores da ideia de que vale a pena lutar pela coisa certa. Vale a pena lutar por todos os valores cristãos. E aí a gente pode aprender até com Lutero, né? Que quando se posicionou, e ele foi chamado para uma reunião para que ele se retratasse dos seus posicionamentos, ele disse assim: a menos que eu seja convencido por testemunhos da Escritura, ou por motivos racionais evidentes, não posso revogar, nem revogarei coisa alguma, pois não é seguro nem salutar agir contra a própria consciência. Não sou capaz de agir de outra maneira. Eis-me aqui, que Deus me ajude.
Qual era o posicionamento? A menos que eu seja convencido pelas Escrituras, eu não vou mudar o meu posicionamento, não vou revogar nada do que eu disse. Agora vem um quinto convite destes homens, né? Que já não é bem um convite, mas agora é uma carta aberta e ameaçadora, né? Diz assim o texto: pela quinta vez, Sanbalate enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. Agora não tem mais cordialidade, né? E Neemias então agora tem certeza que aquilo que ele pensava estava totalmente fundamentado. A carta insinuava então que os judeus estavam planejando uma rebelião contra a Pérsia. Veja o texto. Na carta estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem o confirma, que tu e os judeus planejais uma rebelião. Por isso estás reconstruindo o muro. Dizem também que tu queres tornar-te rei deles, e que nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito a um rei em Judá. Essas coisas chegarão aos ouvidos do rei, por isso vem e vamos conversar. Então veja só, quando ele diz essas coisas chegarão aos ouvidos do rei, ele está dizendo: a gente vai falar com o rei. Se você não vier conversar, pode ter certeza, nós vamos até o rei, vamos contar tudo que você está fazendo aí. E aí é como que eles estivessem tentando colocar Neemias num beco sem saída. Aí ele falou: ó, se a gente falar para o rei, você está perdido. Então a única proteção que você pode ter é uma aliança com a gente. Faz uma aliança com a gente e a gente garante você que o rei não vai ficar sabendo de nada disso. Então veja, querido, aquele convite para uma conversa amigável agora se torna uma reunião sob pressão. E a menos que Neemias comparecesse nessa reunião, seus inimigos iam até o rei para falar um monte de mentiras contra ele. Porque a acusação que eles estavam fazendo era totalmente falsa. Mas tinha um ponto de verdade, que na verdade era uma distorção da verdade. Vamos entender aqui. Quando ele diz dos profetas, profetizando que havia um rei, eles não mentiram. Porque é verdade que os profetas estavam profetizando a respeito do rei que viria para Jerusalém. A gente lê claramente isto em Zacarias, uma das referências, Zacarias 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz salvação, ele é humilde e vem montado num jumentinho, filha de jumenta. Então veja, queridos, havia profetas em Jerusalém anunciando a vinda de um rei? Sim, havia. Mas o que eles fazem? Eles pegam essa mensagem, que é a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, distorcem essa verdade e sugerem uma revolução política de Neemias. Agora, é uma tática única do inimigo? Não. Quantas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo as pessoas pegaram, distorceram e o acusaram? E é muito comum, queridos, quando a gente se apega à verdade das Escrituras, é muito comum as pessoas distorcerem nossas palavras e nos acusarem de coisas que a gente não está falando. E a gente tem que estar atento a isto. Então é muito importante que a gente saiba
falar. E é isso que Pedro nos ensina, quando ele diz: santificai a Cristo em vossos corações, e estai preparados para dar a razão, ou mostrar a razão da vossa fé. O que ele está dizendo? Saiba como falar. Amém? Saiba como falar. Pedro diz, agora não sei se é Pedro, se é Paulo, mas está na Bíblia, que a nossa palavra tem que ser temperada. E a Bíblia diz ainda que, Paulo dizendo para Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Porque o mundo está pronto para distorcer tudo aquilo que você fala. Esses inimigos de Neemias, eles queriam manchar a integridade de Neemias para poder minar a influência dele. E eles sabiam que o povo está sempre disposto a acreditar no pior a respeito das pessoas. Você pode fazer uma experiência. Você chega para alguém e diz: olha, aquele cara é bom. Aí a pessoa vai falar: sei não, hein? Tenho minhas dúvidas. Aí você chega e fala: ó, aquele cara é um pilantra. Eu sabia. Se você falar algo bom, a pessoa fica em dúvida. Mas se você falar algo ruim, a pessoa abraça. O inimigo sabe disso e ele conta com isto. Porém, a resposta de Neemias, queridos, se vem uma carta aberta, Neemias dá uma resposta aberta. E ele diz: mandei dizer-lhe então, nada do que dizes é verdade, é tudo invenção tua. Pois todos eles tentavam atemorizar-me, dizendo: eles vão abandonar a obra, ela não será concluída. Então pedi a Deus: fortalece as minhas mãos. Então, queridos, a resposta de Neemias é um exemplo de como nós cristãos devemos reagir ou agir, nesse tipo de acusação. A gente não vê aqui uma retaliação de Neemias, a gente não vê palavras vingativas de Neemias, mas a gente vê aqui uma negação paciente e cautelosa. Isso não é verdade. Isso que você está dizendo aí é uma invenção sua. Você percebe que Neemias não ataca, ele não agride. A resposta de Neemias, queridos, mostra acima de tudo que ele tinha uma segurança interior. E ele sabia que o que realmente vale no final de tudo, o que realmente importa, é o que Deus está vendo no nosso coração. Não é o que as pessoas dizem. Às vezes a gente fica chateado, a gente fica magoado, a gente fica triste. Puxa, estão falando mal de mim. Mas o que importa, queridos, é o que Deus vê e sabe a nosso respeito. A história diz a respeito de Watchman Nee, não sei quantos já ouviram falar de Watchman Nee, um pregador chinês, na década de 60, 70. Ele foi um homem extraordinário no Evangelho. A pregação, o entendimento das Escrituras que ele tinha. E ele dedicou a sua vida para isso, ficou 20 anos preso numa cadeia comunista na China, por causa da pregação do Evangelho. Mas antes dele ser preso, ele se encontrou, e eu já falei sobre isso aqui, ele se encontrou com 3 professores da universidade onde ele estudou. E eles estavam tomando chá, e um dos professores falou: sabe, Nee, a gente conversava a seu respeito, nós 3 conversávamos a seu respeito, e a gente conversava e dizia: esse cara tem um futuro brilhante.
Mas com muita tristeza, a gente olha para você hoje e vê que você não é nada, porque ele tinha abandonado tudo para pregar o Evangelho. Ele diz, na hora, ele sentiu aquele impacto, mas ele ouviu a voz do Espírito dizendo, para Deus você é precioso. E ele se levantou feliz e foi embora. Sabe, queridos, quando a gente aprende a olhar na direção certa, a gente não se abate. Neemias encontrou sua força, seu refúgio, em confiar no Senhor, em buscar Deus em oração. Dá para entender isso? Não importa o que as pessoas pensam a nosso respeito, o que importa é o que Deus está vendo no nosso coração. As palavras do inimigo não eram dignas de confiança, mas as palavras de Deus eram a sua fonte de bálsamo e conforto. O salmista passou por situação semelhante no Salmo 31, no versos 18 e 20, ele diz assim: calem-se os lábios mentirosos que falam com insolência contra o justo, com arrogância e desprezo. Como é grande a tua bondade que guardaste com os que te temem e preparaste na presença dos filhos dos homens para os que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença tu os escondes das intrigas dos homens. Em um esconderijo tu os proteges das línguas difamadoras. A confiança de que Deus era a sua proteção. No Salmo 109, versos 2 ao 4, ele diz assim: pois a boca do ímpio e a boca traiçoeira se abrem e falam mentira contra mim. Eles me cercam com palavras de ódio e me atacam sem motivo. Retribuem a minha amizade com acusações, mas eu me dedico à oração. Entendeu isso, querido? Quando começam a falar de nós, a única coisa que a gente precisa fazer é nos refugiarmos no Senhor em oração. O fato de Neemias ter recorrido à oração é, na verdade, uma confissão que ele dizia: em mim, eu sou fraco. E Davi dizia isso, né? O grande rei de Israel dizia: eu sou fraco e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E Neemias confessava aqui, quando ele pedia ajuda do Senhor, ele dizia: Deus, eu dependo inteiramente da tua graça sobre a minha vida. E mesmo que ele não pudesse mudar o que as pessoas pensavam a respeito dele, sobre a sua verdadeira motivação em reconstruir os muros, ele sabia que Deus conhecia muito bem o seu coração. Então, queridos, em meio às nossas lutas, nossos pesares, nossas provações, tentações, é certo que nós também encontraremos força e conforto e abrigo quando nos refugiarmos no Senhor em oração. Amém? Foi o que aconteceu com Neemias. Mas o inimigo não dá descanso, não. Se não dá de um jeito, tenta de outro. Se não deu certo atacar de fora, vamos tentar atacar de dentro. Então, como a carta aberta com suas ameaças não foram suficientes para minar a determinação de Neemias, surge uma nova estratégia. No verso 10, diz assim: depois fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Etabel, que tinha se trancado. Isso aqui é o sacerdote, né? Esse aqui, né? E ele disse: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, pois virão matar-te. Sim, virão matar-te esta noite. Mas eu respondi: deveria fugir um homem como eu? Alguém como eu poderia entrar no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei lá. E percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim,
porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu agisse assim e pecasse, para que tivessem motivo pelo qual pudessem difamar e desacreditar. Eu falei sacerdote, mas ele era um profeta, né? Então veja, o profeta está lá trancado dentro da casa dele, diz: Neemias, vem conversar aqui comigo. E Neemias vai até lá. Quando Neemias chega, o profeta diz: olha, recebi uma revelação de Deus. Deus está me falando que os inimigos vão te matar essa noite. Eles estão vindo cercar você e eles vão te matar. E a única saída, Neemias, é nós dois irmos para o templo, a gente se tranca lá no templo e assim nada vai acontecer com a gente. Até esse momento Neemias não sabia, né, que este homem tinha sido subornado pelos seus inimigos. Ele não sabia. Mas queridos, o que chama a atenção de Neemias na conversa desse profeta? A sugestão que o profeta faz: vamos entrar no templo e nos esconder. Neemias não era um sacerdote, e por não ser um sacerdote, ele não podia entrar no templo. E o templo de Israel jamais, em toda a escritura, foi dito que era um lugar para se esconder. Então Neemias percebe: esse profeta está falando coisas que contradiz a palavra de Deus. Se contradiz a palavra de Deus, não é profeta de Deus. Fica claro isso, queridos? Se Neemias tivesse, vamos lá então, entrado no templo, primeiro ele ia pecar contra Deus. Em segundo lugar, o povo ia olhar para Neemias e falar: esse cara quebra a lei de Deus, como que a gente pode confiar nele? Ele ia ser acusado, ia ser considerado um covarde, que estava se escondendo, e alguém que não era digno de ser seguido por ser alguém que estava quebrando a palavra de Deus. E o que chama a atenção aqui, queridos, é que Neemias não estava cego por interesses pessoais. Não, eu preciso guardar a minha vida. Não importa se eu vou quebrar a lei, se eu vou... o importante é me proteger. Mas ele não estava cego, e muito menos intimidado por uma suposta autoridade profética. Ele conhecia a palavra de Deus, e então se submetia somente à palavra de Deus. Veja, ele percebe que o fato de um profeta sugerir uma ação ilegal era a prova suficiente que as palavras desse homem não vinham de Deus. Deus é o autor da verdade. A verdade é a essência do caráter de Deus. E Deus nunca se contradiz. Deus nunca vai dizer: olha, eu disse aquilo lá era errado, mas nessa situação você pode fazer. Isso não existe. Deus nunca se contradiz. Não tem essa que nessa situação é permitido. Pecado é pecado em toda e qualquer situação. Amém, queridos? Por isso a resposta de Neemias para esse profeta foi: cara, por que eu vou fazer isso? De maneira nenhuma eu vou fazer algo que Deus me proibiu de fazer.
Mas é interessante, por quê? Por que vou fazer isso? Isso, queridos, devia ser usado em nossas vidas constantemente. Quando as tentações vêm, e elas sempre vêm, dizer, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou quebrar um princípio das Escrituras fazendo isto? O que eu ganho em quebrar um princípio das Escrituras? Ah, mas foi o profeta que falou. Então, na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 1, a gente lê o seguinte: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O que não falta nos dias de hoje, queridos, são falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores. E como eu sei que são falsos? Lendo a Bíblia. Quando eles dizem coisas que a Bíblia não diz, é mentira, é falso. Os caras dão um nó nas Escrituras. Ontem eu vi uma moça na internet falando: Jesus não vai voltar não. Vocês entenderam tudo errado. Sabe quando Jesus voltou? Ele já voltou. Sabe quando ele voltou? No terceiro dia depois da ressurreição dele, da morte dele. Ele ressuscitou, ele voltou. Pronto, acabou. Ele já voltou. Não vai voltar mais. É interessante porque Jesus ressuscita, passa 40 dias sobre a terra, é elevado aos céus, e os anjos dizem: por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que foi elevado diante dos seus olhos, voltará. Pronto, provou que não está, a volta de Jesus não tem nada a ver com a ressurreição dele. Ele já estava ressuscitado e os anjos falaram: ele vai voltar. Querido, está cheio de gente pregando aí. E a única forma de se guardar é ler a Bíblia. Gente, leia a Bíblia. Amém? Em vez de ficar horas na internet ouvindo bobagem, leia a Bíblia. Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras. E aí, queridos, a gente vai ver que Semaías não era o único, né? Neemias vai falar dessa profetisa chamada Noádia e outros profetas. Então, alguns profetas já não eram mais confiáveis. E muitos profetas não são confiáveis nos dias de hoje. E é necessário coragem e discernimento para reagir às falsas profecias. Tomar coragem no sentido espiritual é algo que Neemias nos ensina a partir do seu próprio exemplo, né? Em face às ameaças hostis, à intimidação que ele estava sofrendo. Ele sabia que se alguém fala algo em nome do Senhor, que o Senhor não falou, é mentira. O fato como ele responde mostra o seu equilíbrio, né? O seu conhecimento, a sua capacidade de discernir e saber que a boa mão do Senhor sempre estava sobre ele. E é algo que a gente tem aprendido, queridos. As pessoas podem nos ameaçar, mas até o dia determinado pelo Senhor para sairmos deste mundo, nós somos imortais. A gente só vai morrer no dia que o Senhor já determinou para morrermos. Então, até aquele dia, nós somos imortais. Então, podem nos ameaçar o quanto for.
Se a ameaça valesse alguma coisa, queridos, não tinha mais nenhum crente vivo. E é por isso, queridos, que a gente nota aqui tantos ataques contra Neemias, e ataques que são reais contra nós também. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e nos revestirmos com toda a armadura de Deus, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, versos 10 ao 18. É de fundamental importância, queridos, para resistirmos a todo mal que vem contra nós. Paulo fala que o dia é mau e nós precisamos resistir. Amém? Ficou claro isso? E aqui, para a gente terminar a nossa meditação, o último verso desse que nós lemos aqui, o verso 14, é muito interessante. E a gente até abordou um pouquinho na escola bíblica hoje. Ele diz: lembra-te, meu Deus, do que fizeram Tobias e Sambalate, e também a profetisa Noádia, e dos demais profetas que tentaram atemorizar-me. O que significa essa oração de Neemias? Será que Neemias está pedindo para Deus punir essas pessoas? E se essa era a intenção de Neemias, ele agiu de forma correta ao orar dessa forma? Ou será que ele devia ter pedido para Deus perdoar essas pessoas por toda a maldade que eles fizeram? Será que, como Estevão, ele devia ter pedido para que Deus perdoasse estes homens, obedecendo assim um mandato do Senhor Jesus para que perdoem aqueles que vos ofendem, perdoem os seus inimigos, orem pelos seus inimigos? Então eu queria concluir pensando aqui, queridos, que esse tipo de oração pode ser considerada como um pedido para que a justiça de Deus fosse feita no caso desses homens não se arrependerem. A Bíblia fala a respeito do Senhor Jesus lá em 1 Pedro 2,23, ao ser insultado, não retribuía o insulto, quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Talvez Neemias estivesse dizendo: Senhor, olha tudo que eles estão fazendo, e o Senhor sabe o que deve ser feito. Talvez a gente pode comparar essa oração de Neemias com a oração que Jesus nos ensinou, quando ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, olha o que esses homens estão fazendo. A minha vontade, Deus, é que eles sejam destruídos, mas seja feita a tua vontade. Amém, querido? A gente não consegue aqui saber exatamente o que significa essas palavras de Neemias, porque muitas vezes a gente é tentado a orar dessa forma: Deus, olha o que eles estão fazendo comigo, e dá um jeito neles. Não sei, mas sabe, queridos, quando eu olho para esse texto, eu vejo um grande consolo, porque muitas vezes a gente pensa dessa maneira, que aqueles que nos ofendem, de alguma forma, eles precisam sofrer alguma consequência do que eles estão fazendo. Quando nós somos ofendidos, e vem aquela sensação de injustiça, e a raiva, né, começa a brotar no nosso coração, e a gente quer que Deus julgue os nossos inimigos. Mas sabe, queridos, em momentos quando a gente está realmente bravo, a gente não consegue pedir para o Senhor: ó Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem.
E muitas vezes, Deus, eles sabem o que estão fazendo. Mas sabe, eu sei, por experiência própria, que na hora é difícil. Mas é um consolo olhar que talvez Neemias tenha orado dessa forma. É um consolo saber que Davi orou dessa forma muitas vezes. É um consolo saber que Jeremias orou de uma forma terrível contra seus inimigos. Mas é um consolo saber que as Escrituras nos diz, em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Deu para entender, queridos? Eu não sei se você já orou para Deus pesar a mão, e eu não creio que Deus pesa a mão sobre ninguém. Eu vejo pessoas saindo debaixo da graça da mão de Deus, não Deus pesando, porque a mão de Deus é graciosa, mas as pessoas saem de debaixo da mão de Deus e sofrem por terem saído de debaixo da graça. Mas se você já desejou que Deus pesasse a mão sobre alguém, você pode pedir perdão a Deus, sabendo que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando você sentir que você se irou, busque ao Senhor e limpe o seu coração na presença de Deus. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E então a gente olha para Neemias e aprende a ter um posicionamento correto, guiado pelo Espírito Santo, guiado pelas Escrituras Sagradas. Mas a gente aprende também que se a gente pisar na bola, a gente precisa se arrepender. Que os nossos atos de justiça não apagam os nossos atos injustos. Não tem essa, o que o cristão diz assim: eu errei uma vez, mas acertei 10. Então na balança eu estou ainda bem. Não, errou, se arrependa. Não tente comparar os acertos com os erros. Errou, se arrependa. Amém, queridos? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e que você saia daqui determinado a conhecer as Escrituras e saber dar respostas, saber se posicionar como um homem e uma mulher de Deus, um verdadeiro cristão que vive um cristianismo verdadeiro, um cristianismo autêntico, o cristianismo bíblico, o cristianismo evangélico. Por isso eu gosto do nome da nossa igreja, Igreja Bíblica Evangélica, porque é assim que a gente precisa ser, bíblico, evangélico, de verdade. Não como muitos estão brincando. Evangelho, queridos, é coisa séria. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Eu convido você a orar, a buscar o Senhor, talvez acertar algumas arestas, pedir que, como Neemias, Senhor, me ajuda, porque os dias são maus. Os dias são maus. Estamos cercados de inimigos. Me ajuda, Senhor, a ver a tua boa mão sobre mim. Me ajuda a ver a tua boa mão me conduzindo.
Me ajuda a ver a tua boa mão me guardando. Me ajuda a ver a tua boa mão me conduzindo. Senhor, me ajuda. Vamos orar em nome de Jesus.